Sim, agora, todos vocês vêm de igrejas diferentes. Então, o que eu vou falar hoje talvez vai ser um choque para muitos de vocês. Então, já estamos acostumados. Já estamos acostumados, então fica mais fácil para vocês. O primeiro é ver o que realmente o texto fala. Nós temos visto nas últimas semanas, vocês têm visto, questões que nós temos que ter muito presente em nós antes de ver a ceia do Senhor. Uma coisa que nós vimos é que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. É uma coisa muito, muito forte, muito presente que temos visto. Temos visto que nós somos filhos de Deus, que nós temos sido adoptados, temos visto a união com Deus, não? A videira, os ramos. Existe uma conexão mística no sentido espiritual, difícil de explicar em palavras a nossa união com Cristo. Mas essa união com Cristo é verdadeira. Estando unidos em Cristo, temos sido reconciliados com o Pai. Por quê? Porque realmente Jesus é o Filho de Deus. Ele sempre obedece ao que o Pai ordena. Portanto, a relação entre eles é uma relação muito próxima, de plena comunhão, de perfeita comunhão. E agora nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, Ele enviou o Espírito Santo para que habite em nós, portanto, o nosso corpo vira o templo do Espírito. Então temos uma união perfeita de comunhão com a Trindade. Por isso, a ceia do Senhor é conhecida também como Santa Comunhão. Por quê? Porque é uma comunhão santa. Não somente com Deus, mas uns com os outros. Uma questão que nós esquecemos é que não existe nada mais radical contra a pós-modernidade que o sacramento da ceia do Senhor. De fato, eu não sei se na liturgia que vamos usar hoje, mas na alguma liturgia fala o seguinte: partimos o pão porque é um só pão, mas somos muitos. Outras palavras que está falando essa frase. Está falando que cada um somos nós mas ao mesmo tempo somos uma igreja, um corpo, um só. Então, a ceia do Senhor nos obriga a lembrar que todos estamos em Cristo. Portanto, somos uma nova família e temos que viver como família. Temos que viver como discípulos. Não existe um cristianismo individualista onde eu e Deus está tudo bem. De fato, o sacramento requer um ministro ordenado, portanto, requer uma igreja, requer uma instituição. Então, isso quebra muitos paradigmas no cristianismo pós-moderno. Ao mesmo tempo, também chamamos a ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor? Porque essa ceia não pertence à igreja, não pertence a uma pessoa, não pertence a uma denominação. Pertence ao Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz, porque o Senhor instituiu a ceia do Senhor e nós vimos juntos a participar desta ceia que é do Senhor. Porque o Senhor nos ordenou. Então, é também outra importante. E, finalmente, tem uma palavra que não é muito usada nos círculos evangélicos, que é a palavra Eucaristia. Porque quando pensamos na Eucaristia, nós pensamos na Igreja Católica Romana. Só que a palavra Eucaristia simplesmente significa ação de graças. Não significa nada mais. E Romanos 12, 1 e 2, se lembro corretamente, nos fala que nós fazemos um sacrifício de ação de graças e louvor ao Pai. Então, realmente, quando nos reunimos, nós fazemos um sacrifício de ação de graças e louvor ao Pai. Nós não tomamos um cordeiro, colocamos na mesa e matamos. Graças a Deus, porque senão o hotel possivelmente nos expulsava, a vigilância sanitária nos prendia e terminávamos na cadeira em Tremembé, todos presos lá por haver matado um cordeiro no hotel, e seria meio complicado. Mas sim que existe o fato de que o cordeiro, que é Jesus, foi sacrificado faz 2000 anos. Está aqui tudo mais ou menos uma explicação. O texto de hoje que eu escolhi simplesmente porque esse é o primeiro texto, esse é o primeiro evangelho, Mateus. Mas há uma questão super interessante que surge. O contexto é por que Jesus decide, na ceia do Senhor, revelar que vai ser traído. Possivelmente um dos momentos mais estranhos para informar que ele vai ser traído. Ele poderia haver feito em qualquer outro momento. Mas porque ele decidiu, neste instante,
eu vou ser traído. Então, a questão fundamental é que nos lembra várias coisas. Primeiro, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe as coisas antes de acontecer. Ao mesmo tempo, é interessante que o fato de que Jesus sabia que ele ia traicionar ele, porque estava escrito, ao mesmo tempo não livra isso da culpa e da responsabilidade que tinha Judas por a traição. Como Edirson falou hoje, realmente nós todos temos traído ao Senhor. Traído não seria a palavra que nós usamos, falamos que todos temos pecado, e realmente todos temos pecado. E muitas vezes pecado sabemos que é contrário à palavra de Deus. Somos conscientes e não podemos falar, não, é que eu não quero pecar. Não, nós sabemos que o que vamos a fazer está errado e, inclusive, com isso decidimos cometer esse pecado. Então, é interessante o pecado que ele é uma escolha da gente. Queira ou não, a gente sabe que é pecado e escolhe fazer. Sim. Nós realmente, muitas vezes sabemos que somos conscientes e fazemos. Porque traz um benefício, uma satisfação à carne. Como um outro pastor meu falava, né, que o pecado é gostoso. Todo pecado é gostoso, então. Não todo, mas muitas vezes alguns pecados talvez não sejam gostosos, mas uma saída fácil. É o caminho mais fácil. E nós gostamos mais das coisas mais fáceis. De fato, uma questão interessante é a falta de compromisso e disciplina que os cristãos hoje em dia têm nas igrejas. É uma questão que nós vemos mais e mais em muitas igrejas. Os cristãos podem estar hoje numa igreja e amanhã podem estar em outra igreja sem nenhum compromisso. A falta de compromisso na comunidade é muito forte. Por que eu falo isso? Porque na ceia do Senhor nos ensina que deve haver um compromisso uns com os outros. Se nós somos o corpo de Cristo, só podemos ser o corpo de Cristo juntos. Sozinhos não podemos ser o corpo de Cristo. Portanto, nós não podemos ser cristãos fora do corpo de Cristo. Agora, se eu falo, não podemos ser cristãos fora do corpo de Cristo, todo mundo fala, sim, é verdade. Mas se eu falo, não podemos ser cristãos fora da igreja, aí as pessoas questionam. Mas a igreja não é o corpo de Cristo. Portanto, não podemos ser cristãos fora da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí nos deu um desafio muito grande. Porque se nós estamos fora da igreja, não podemos participar do sacramento. Então, não perdemos os benefícios que o sacramento nos traz. Uma questão interessante é por que Cristo deu a ceia ao Senhor para nós? Por quê? Por que Cristo nos deu a ceia ao Senhor? Para que a gente pudesse lembrar todos os dias que o sacrifício dele, porque o ser humano ele esquece fácil das coisas. Então, acho que ele deu a ceia para nós que nós possamos estar sempre lembrando e renovando o que ele fez por nós e quem ele é por nós. Então a ceia deveria ser diária. Sim. Mas não é? Não pensei. Muito bem. O que mais? Deveria ser diária? Acredito que sim. Mas se for diária também, aí o ser humano é triste, né? Cria ser a banalização, né? Você acaba fazendo por fazer, porque é todo dia mesmo. Pode ser. O que realmente o texto fala é fazer texto cada vez que vocês se reúnem. O texto fala isso. Então, ela pode ser diária, se é o Senhor, mas é cada vez que nós celebramos. Isso traz outra questão interessante sobre a igreja atual. Nós temos culto evangelístico, temos culto de jovens, temos culto, me ajudem aqui, de avivamento, da vitória, da busca do Espírito, de libertação, do descarrego. Temos culto de descarrego, temos culto dominical, temos culto da palavra, temos culto de oração, temos culto de ceia ao Senhor. O interessante é que aqui o que ele fala é o seguinte, neste texto particular: cada vez que vocês se reúnem, cada vez que vocês se congreguem, façam isto em memória de mim. Portanto, talvez não seja necessariamente diariamente, mas dá a sensação que todo culto que a igreja, que toda vez que a igreja se congrega para cultuar a Deus, teria que celebrar a ceia ao Senhor.
Mas ficou banalizado, porque Paulo vai falar, vai chamar a atenção do que ocorria, né? Sim. Mas, de todas formas, a banalização ela tem que ser respondida com uma palavra de exortação, não parando de fazer. Porque o interessante é que muitas vezes a igreja faz isso, diante do período de banalização de coisas, ele para. Por exemplo, a igreja parou de buscar os dons espirituais por causa do montanismo. O montanismo é um grupo que começou a enfatizar, inclusive a acreditar que se você não falava em mistério, tinha os dons, você não era tão espiritual como os outros. Hoje em dia vemos a mesma coisa. Muitas igrejas, em reação aos abusos de muitas igrejas, parou. Por que eu falo isso? Porque realmente nós temos que começar a pensar na questão. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus é muito clara. Cada vez que vocês se reúnem, façam em memória de mim. Então a Igreja Católica, nesse sentido, está correta. Não necessariamente. Eu entendo no contexto de Pindamonhangaba que nós pensemos que a Igreja Católica Romana nesse assunto está certo. Por quê? Porque é o único referente que nós temos. Eu diria que as igrejas que celebram cada vez que congregam a ceia do Senhor, eles estão seguindo mais proximamente as Escrituras. Sim. Mas qual seria? Só a anglicana, então, no caso? Não, tem muitas igrejas que fazem. Talvez aqui em Pindamonhangaba não, mas em muitos lugares do mundo tem muitas igrejas que fazem. Na verdade, o culto só deveria ser deve ser um culto da ceia. Onde nós chegássemos, qualquer dia da semana nós chegássemos, teríamos a pregação da palavra, teríamos louvor, teríamos oração e teríamos ceia do Senhor. Só que diante da sociedade que nós vivimos, nós tentamos fazer cultos temáticos. Porque realmente não existe um culto de oração. Nós podemos reunir em qualquer lugar para orar. Nós podemos reunir, como estamos aqui, ter um encontro aqui para estudar a palavra. Mas esse é um dos aspectos interessantes que nós vemos. O segundo é o que sucede exatamente na ceia do Senhor. Porque pensem o seguinte: Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos. Ele faz várias coisas nele. Se ele toma o pão, o abençoa, o parte aos discípulos, alguma coisa acontece aí. Existe um simbolismo que está acontecendo aí, ainda que não sejamos. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós falamos que nós consagramos o pão e o vinho. Consagrar o pão e o vinho significa que nós estamos separando o pão e o vinho para um uso sagrado. Ou seja, a partir do momento que nós celebramos a ceia do Senhor, o pão e o vinho é separado para ser usado para a ceia do Senhor, para um uso sagrado. Portanto, uma questão que nós temos que ter muito claro é o seguinte: você não pode banalizar isso. Se você consagra, você consome, você toma ele. Não joga, como muitas igrejas que jogam. Você não pode jogar algo que você consagrou. Se eu consagro, por exemplo, esta Bíblia ao Senhor, eu depois não tiro esta Bíblia a qualquer lugar. Você não precisa consagrar a Bíblia ao Senhor. Mas se eu falo, esta Bíblia eu vou usar somente todos os domingos para o culto e vai ficar no púlpito da igreja, você depois não pode fazer outras coisas. Você consagrou para um uso. Ninguém obriga a fazer isso, mas uma vez que você faz, você faz. Abençoar significa exatamente isso, consagrar, separar. Abençoar realmente significa ser feliz. A raiz da palavra bênção é felicidade. Mas neste contexto, abençoar significa você consagra, você separa. Ele vai ter um uso sagrado. Ele vai ser para quê? Se você abençoa o pão e o vinho, ele vai ser para quê? Para a alimentação do povo de Deus. O pão e o vinho é um alimento espiritual. E isso é algo difícil de entender. Mas quando nós olhamos o texto de Coríntios, vemos que há pessoas que ficam enfermas porque estão tomando o pão e o vinho de forma ineficaz. Se o pão e o vinho é somente pão e vinho, não tem nada mais, por que ficam enfermas? Alguma coisa tem que acontecer no pão e vinho para que não seja simplesmente um pão e vinho como quando eu faço um lanche de manhã. Com presuntinho e queijo, manteiga aí quente, sabe aquele sanduíche abençoado com café? Alguma coisa diferente tem entre
o pão e o vinho na ceia do Senhor, e outro. Porque Paulo é muito enfático falando que nós confessemos os nossos pecados e que não tomemos levemente a ceia do Senhor. Se Paulo fala isso em Coríntios, é porque alguma coisa acontece. E o que acontece é bem interessante, porque é o seguinte passo que vai trazer muito mais controvérsia, porque em João 6:51 fala o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dei é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele conecta de forma interessante a sua morte na cruz com a ceia do Senhor. Somente aqueles que somos parte da igreja podemos, que fomos batizados, podemos tomar da ceia do Senhor. E ele vira o pão do céu. E nos une exatamente aquilo que aconteceu a Israel no Antigo Testamento, quando o maná caía no deserto e eles estavam com fome. Muitas vezes nós falamos, nós não conseguimos entender as Escrituras, nós não conseguimos, eu tenho mais fome de Deus. Então buscamos experiências mais profundas de Deus. E por emoções mais profundas não nos referimos sempre a emoções. Mas o que Jesus nos dá a ceia do Senhor é para que essa união mística, essa união perfeita com Cristo, seja renovada através da ceia do Senhor. E nós nos alimentamos espiritualmente. Por que eu falo alimentar espiritualmente? Porque aqui surge o seguinte texto. E eu estava falando com Emerson antes sobre isso. Eu falei, quando nós vamos ler um texto, nós temos que ler os textos que tratam da questão. Não ler outros textos para tentar justificar nosso ponto de vista. Aqui fala uma questão muito clara. Isto é o meu corpo. Então, não fala isto parece, fala isto é o meu corpo. O pão, ele não fala o pão, fala isto é o meu corpo. Pegou o pão, falou isto é o meu corpo. Pegou o vinho, falou isto é minha sangue. Se eu afirmo isso, que isto é o corpo de Cristo e isto é a sangue de Cristo, a maioria das pessoas falam, isso é catolicismo romano. Então, rejeitam, intentam justificar imediatamente. Mas a Bíblia é muito clara, isto é meu corpo, isto é minha sangue. Agora, claro, se nós lemos somente este texto, isto é meu corpo, isto é minha sangue, podemos chegar à conclusão de que a Igreja Católica Romana está certa. Eu quero dar substanciação. É porque, de fato, eles pegam esse texto e falam, isto está certo. Só que eles não leem Coríntios. Se nós vamos a Coríntios, vemos que lá fala que é pão e que é vinho, que não muda. A substância do pão e do vinho não muda. Continua sendo pão e vinho. Então, fala. No 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23 fala assim. Porque eu recebi do Senhor, ou seja, Paulo recebeu do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeces este pão e bebeces este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vemos dois elementos bem interessantes. Em nenhum momento, e aí isso onde erra a Igreja Católica Romana, é quando eles falam que o pão e o vinho deixam de ser pão e deixam de ser vinho. E vira literalmente, corporalmente, o corpo e sangue de Cristo. Porque Coríntios claramente mostra que sigue sendo pão e que sigue sendo vinho. Ele não parou de ser pão, não parou de ser vinho. O que Jesus fala é, este é meu corpo, este é minha sangue. Mas ao mesmo tempo fala que é pão e vinho. Portanto, discordamos com a posição dogmática, doutrinária da Igreja Católica Romana. A questão é, então, como isto é o corpo de Cristo e como isto é a sangue de Cristo? A primeira resposta é a seguinte, eu não sei.
Mistério. A segunda é o que nos faremos espiritualmente, que é a posição dos reformadores. Calvino, Cranmer, Knox e muitos outros reformadores entenderam que a presença de Cristo no pão e no vinho é espiritual. E que realmente nós tomamos o pão, nós comemos o corpo e a sangue de Cristo pela fé que nós temos. Nós participamos. Não que se torna, como a igreja fala, católica. Não, nós estamos falando que isto deixa de ser pão e vinho, mas que nós participamos do corpo e da sangue de Cristo. Assim vira um alimento espiritual que nos edifica. E a grande dificuldade é a seguinte: se você não pensa assim, você vai ter que fazer um exercício muito difícil de explicar isto é meu corpo, isto é minha sangue. Então, Calvino aceitou que a presença única possível não é física, como fala a Igreja Católica, é espiritual. Mas isto, uma vez que é consagrado, isto é o corpo de Cristo e a sangue de Cristo. E además tem uma questão bem interessante, porque os três evangelhos sempre coincidem. O próprio Paulo também. Isto é meu corpo, isto é minha sangue. Agora todo mundo fala, mas é em memória de mim. E aí está a grande questão. O que significa a palavra memória? Porque nós estávamos falando também, Emerson e eu, curiosamente, hoje, que iba a falar sobre a ceia do Senhor, em memória de mim, o que significa? Porque, claro, memória é algo que eu lembrei. Está esquecido, eu lembrei. A palavra amnesis não significa isso. Amnesis é o grego. Significa algo que aconteceu no passado se faz realidade no presente. A forma que eu explico é da seguinte forma. A maioria que estamos aqui somos casados, exceto estes dois queridos solteiros, um à minha direita e outro à minha esquerda. Mas se nós somos casados, imaginamos que nós temos no nosso casamento um DVD, umas fotos, certo? E o casamento aconteceu faz 10 anos, faz 5 anos, e você pega o álbum de fotos, e você senta, e você começa a ver as fotos sozinho, ou com um grupo de pessoas, e você começa sozinho a rir. E todo mundo, o que acontece? Não, é que eu lembrei. O que está acontecendo realmente? Você está revivendo o evento que aconteceu. Esse casamento não está acontecendo novamente. O que acontece é que você está revivendo esse casamento. Não é algo que você lembra do passado e se muda a influência. É algo que você lembra do passado e revive no presente. Esse conceito para nós ocidentais é muito difícil. Mas se você às vezes vê, por exemplo, um álbum de fotos, você consegue lembrar a música que tocava, você consegue às vezes lembrar o cheiro, as emoções que você sentia naquele momento, quando está vendo as fotos, porque você está revivendo. Na ceia do Senhor, nós revivemos o que Cristo fez faz 2000 anos. Por isso Paulo fala com tal firmeza, porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor hasta que venha. Porque quando nós temos na memória, nós revivimos essa morte. Portanto, nós anunciamos essa morte. A ceia do Senhor é um alimento espiritual porque nos une a Cristo. E anunciamos que Ele morreu por nós. Ele nos alimenta como um pão do céu, para que sejamos fortalecidos. E é interessante que muitas pessoas não são conhecedoras que muitos avivamentos, como os avivamentos de Jonathan Edwards, como os avivamentos dos presbiterianos escoceses na Irlanda do Norte, e outros avivamentos aconteceram em reuniões onde a ceia do Senhor era o centro. Eu acho que parte do motivo por qual a igreja se encontra enfraquecida é porque ela não é alimentada na ceia do Senhor. Porque nós tomamos seriamente e não percebemos a importância e a centralidade da ceia do Senhor na vida do cristão. Evidentemente, eu entendo que nós como reformadores, nós enfatizamos muito o ensino da palavra de Deus, porque a igreja ficou enferma, porque não se ensinava a palavra de Deus na igreja. Mas eu acho que agora também estamos ficando enfermos porque não celebramos os sacramentos devidamente.
E é interessante quando os reformadores tentaram definir o que faz uma igreja ser igreja, falavam que eles ensinavam corretamente a palavra de Deus e eles celebravam corretamente os sacramentos. Eram os dois sinais que muitas confissões de fé, protestantes e reformadas do século XVI, usam para definir uma igreja, uma congregação de homens de Deus. Nós precisamos trazer de volta. Como discípulos, nós precisamos ser um povo que nós celebramos. Porque em um momento nós vamos a partir do pão e um ao outro vai dar o vinho e o pão. De uma forma física, de uma forma visual, nós estamos fazendo algo invisível, que nós somos o corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo está partido, está atacando uns a outros, como nós fazemos, nunca vamos ser vencidos. Jesus falou que uma casa dividida não se mantém. E quando Jesus falou isso, foi quando ele foi acusado de ser um agente de Satanás. E ele falou, uma casa dividida não se mantém. Então, assim é o Senhor, qualquer que seja a sua opinião, eu não quero mudar, eu só estou apresentando o que eu realmente estudando, cheguei à conclusão. Tem pessoas melhores que eu, as teologias sistemáticas, você vai encontrar pessoas muito melhores que eu, que vão explicar isso. Louis Berkhof, a teologia sistemática de Louis Berkhof, é uma forma muito fácil de explicar. Se quer, J.C. Ryder, o projeto Ryder, ele tem esse sermão gratuito que vocês podem ler e, inclusive, tem alguns artigos e materiais presbiterianos que mostram claramente essa questão. Mas para mim é importante que nós entendamos que assim é o Senhor, nós fazemos várias coisas, por isso temos vários nomes e cada nome enfatiza um aspecto da ceia do Senhor. Mas se nós não entendemos que é um encontro pessoal com Deus como corpo de Cristo, vamos a perder. É pessoal porque cada um de nós vai tomar, mas também é corporativo, porque somos um só corpo. Vamos ser alimentados com o corpo e a sangue de Cristo, vamos anunciar a morte de Cristo, vamos a renovar a aliança eterna que Cristo fez com nós, vamos a lembrar, vamos a reviver e lembrar que Cristo fez na cruz 2000 anos por nós, no qual Ele nos salvou, nos libertou do pecado e nos libertou do domínio de Satanás. E vamos a dar graças a Deus em ação de graças e adoração, porque Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Por isso, hoje em dia temos tantas músicas, hoje cantamos. Antigamente eles não cantavam, faziam, como se chama quando você canta sem instrumentos? A capela. Eles cantavam a capela, ou chanto, faziam chanto. Aquele tipo com monjos que vemos na Idade Média. Porque não tinham instrumentos, estavam fazendo dessa forma. Mas pensemos essa visão de que a ceia do Senhor é um sinal e testemunho visível de algo invisível. E algo invisível é o seguinte: nós somos o corpo de Cristo, nós estamos unidos a Cristo e nada nos pode separar de Cristo, nada. Por isso, o corpo e a sangue de Cristo nos renova, nos transforma, nos ajuda a viver em santidade. Mas é pão e é vinho. Ele não muda, ele não vira literalmente, corporalmente, como fala a igreja de Roma, o corpo e a sangue de Cristo. Mas não é simplesmente um símbolo, é um sinal. Um sinal é aquilo que nos mostra o caminho certo, aquilo que nos mostra o verdadeiro. Algum comentário, crítica, desacordo? Porque é uma questão que eu sei que para alguns de vocês que vêm de outras tradições é bem diferente. Se você vem de uma igreja luterana, metodista, presbiteriana, não é tão diferente. Mas se você vem de uma igreja batista ou pentecostal, é uma visão diferente. Respondi as suas perguntas? Sim. Só uma coisa. Sim. Você falou da consagração, tal. Por exemplo, o que sobra desse pão hoje? Nós consumimos.
Então vamos ter que consumir ele todinho aqui. É isso? Sim. Você pode consumir no momento que nos separamos. Eu normalmente só colocaria a quantidade necessária para ser consumido. Deixa eu contar uma história engraçada. Você ainda não conhece, mas temos um diácono, que é o reverendo Dr. Abraão, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós tínhamos um cálice para ele, igual que foi o Bispo Francisco, que foi o meu sucessor antes, deu um cálice para ele. E ele viu o cálice abençoado, que cabe quase, eu diria que quase 1 litro de vinho. Uma coisa linda, maravilhosa. Eu vou trazer, a próxima vez eu vou trazer. Eu não trouxe porque falei, se eu vou ensinar o que eu vou ensinar hoje, trago um cálice, ele vai pensar, ele virou padre definitivamente, porque tem muita gente que pensa isso. Então, eu decidi, não, vou levar uma copa, que assim, pelo menos ele está mais familiarizado, não vai escandalizar-se. Mas, enfim, é um cálice que você vai ver, é grande, bonito, lindo, mas é gigantesco. E o Dr. Abraão, ele se empolgou e preencheu ele todo. Nossa. Agora, normalmente há 2 formas que você pode tomar o vinho. Uma é você toma um pedaço de pão e coloca no vinho e come, e outra é você pega diretamente a copa e toma. Ambas formas é possível. Ao final de contas, você toma realmente uma quantidade mínima, muito pouca. Só que se sobra vinho, a gente tem que consumir. E geralmente quem consome é o ministro. Você dá, ele volta, o ministro toma. O ministro toma. Na casa não era eu, era o Bispo Francisco. Então, quando o Bispo Francisco viu a quantidade de vinho, falou, antes do culto, falou, você pode retirar, você pode colocar muito menos. E o Dr. Abraão comentou outro dia num fórum que ficou muito triste quando o Bispo Francisco, só que o Bispo Francisco ia ter experiência. Falou, se eu tomo esse vinho, já vou diretamente a dormir depois. Então, realmente, é isso. E outra questão, nós estamos falando de vinho. Não dá explicar nas escrituras que o vinho não era vinho, era suco. Não dá. Eu sei que há livros grandes para poder explicar isso. E realmente você precisa de um livro muito grande para poder explicar algo que não aconteceu. Também é certo que hoje em dia temos vinhos que são muito mais fortes que aqueles vinhos. Mas alguns daqueles vinhos não eram tão suaves, não. Também eram alguns deles bem abençoados. Não é que eu diga, né? Não é que eu diga, né? Não precisa. O próprio casamento de Canaã, é interessante que você vê que as pessoas já estavam felizes, né? Estavam felizes. Então, passaram do ponto. Contentes. Passaram do ponto. Então, que ele mesmo fala, normalmente ele espera que todo mundo esteja bêbado para dar o pior vinho e aí ninguém percebe. Mas você guardou para o final o melhor vinho, o novo vinho. Sim. Mesmo, mas em 2 Macabeus, que é um livro que dá para estudar historicamente, eles falam que a bebida era misturada com uma porção de água, às vezes até 3 vezes água e uma porção de vinho, de outra coisa. Sim, e isso tem várias explicações. Uma era para que o vinho fosse menos forte. Então você coloca água e mais. Outra questão é se você não tem muito vinho, uma forma mais interessante. Você coloca mais água, então esse vinho tem mais tempo. Porque pensa na questão, o vinho era consumido bastante regularmente. O sea, o vinho era algo que não era uma coisa que eu consumia uma vez por semana, era consumido muito regularmente. E pensamos que o Império Romano, que é a época de tanto dos Macabeus como o tempo de Jesus, existia um problema muito sério de bebida. O Império Romano, os romanos, os cidadãos romanos, eles têm uma vida de muita perversão, de muita bebedeira, de muitas coisas que as escrituras claramente mostram. E as escrituras muito claras, o vinho que foi tomado era vinho. Contudo, a Bíblia é absolutamente radical em indicar que nada de ficar bêbados, nem de abusar de vinho. Ou seja, não abuse do vinho. E abusar do vinho significa que uma questão é que você consome um pouquinho, outra questão é que você consome muito. E outra questão fundamental aqui no contexto do Brasil. O alcoolismo é uma das causas de maior mortes no Brasil. A última vez que eu estive vendo, acho que era quase 100.000 brasileiros morrem direto ou indiretamente por causa do alcoolismo. Então, nós temos que ser muito sensíveis. Por exemplo, se nós se isto fosse uma igreja, que é um encontro, e nós tivéssemos pessoas alcoólatras, eu teria suco de uva.
entender suco de uva para eles tomar. Porque nós temos que ser sensíveis e temos que ser cuidadosos para não fazer cair ao irmão. Agora, eu não consigo, por uma questão de consciência e de estudo, afirmar que na Bíblia fala que o vinho era suco, porque não dá. Claro. Mas realmente temos que ser muito cuidadosos com a questão do alcoolismo, porque o alcoolismo é um problema muito sério na sociedade brasileira, muito sério. Destrui famílias, causa acidentes, mulheres são maltratadas, crianças são maltratadas e abusadas por causa do alcoolismo. Então nós temos que tomar muito seriamente isso. Alguma pergunta mais?